Amém, queridos? Vamos para a palavra, amados. Mateus 28, a partir do versículo 1. Queria que você lesse comigo esse texto. Você que tem Bíblia, você não tem. Tem no celular, não tem problema nenhum. É importante que a gente acompanhe o texto, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo. Os discípulos de Jesus, aos discípulos de Jesus, de repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Até aqui. Irmãos, esta semana, chamada de a Semana Santa, né? Período em que comemoramos a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Lembramos da morte, da sua ressurreição. O mundo cristão, nas mais diferentes religiões, celebra esta data das mais diversas formas, com apresentações, com penitências, com procissões, se abstendo de alguns alimentos na sexta-feira, né? Mas nós, como igreja, nós relembramos deste tempo, deste feito, com muita alegria e muita gratidão a Deus. No capítulo anterior, que é o capítulo 27, nós vamos ver a morte de Jesus. E a cena do Calvário, ela é uma cena muito forte para aqueles que conseguem contemplar através da Escritura, desde o momento do Getsêmani, em que Jesus é preso, os julgamentos que são feitos, as punições, os açoites, até o Calvário. Isso tem uma importância fundamental para a igreja. Jesus se manifestou para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas para que isso acontecesse, foi preciso que Jesus morresse a nossa morte. Foi preciso que ele tomasse o nosso lugar e morresse em nosso lugar, para que então nós agora recebêssemos dele a vida eterna. Porém, vamos entender que a morte de Cristo, a morte expiatória de Jesus, é ela que caracteriza o cristianismo. A morte de Cristo. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário que somente Jesus teria condições de pagar o preço estabelecido por Deus, por causa do pecado dos homens. Entenda que o preço do pecado
não foi estabelecido por homem algum, não foi estabelecido pelo inferno. O preço do pecado, o salário do pecado, ele é uma determinação divina. Então a gente vai ver que desde a prisão de Jesus, até a sua morte, ou até a sua ressurreição, na verdade, as pessoas foram tomadas dos mais diversos sentimentos. Na prisão de Jesus, no momento em que Jesus está no Getsêmani, que vem os soldados do templo para prender Jesus. No primeiro momento, os discípulos são tomados de uma euforia, de uma coragem. E a gente vai ver na história que Pedro chega a reagir e ferir um dos soldados com a sua espada. Por quê? Porque até aquele momento, até então, eles estão acostumados a ver Jesus ser pressionado. Eles estão acostumados a ver Jesus ser questionado pelos líderes, pelos os mestres da lei, pelos escribas, os fariseus, e todos os integrantes das autoridades, das lideranças do povo judeu. E eles estão acostumados a ver Jesus sempre sair com uma resposta ou com reações que desarmam os seus inimigos, aqueles que se levantam contra ele. Eles estão acostumados a ver Jesus sempre sair por cima. Estar perto de Jesus é a convicção, é a certeza que estamos perto de alguém que sabe o que diz e que sabe reagir em qualquer momento. A presença de Jesus, ela transmitia segurança, a segurança que o pai transmite para o filho, na maioria das vezes. Porque para o filho, o pai sempre é um herói, é ou não é? O pai pode ser o mais covarde da terra, mas a gente conta história para os filhos, vão ficar pensando, meu pai, né? Às vezes eu sento com o Guilherme e eu conto os meus feitos. Deve ficar pensando, né? Já pensou se meu pai fosse maior ainda? Né? Com 1,67 m já faz tudo isso. É o cara. Mas a presença de um pai, a presença de um pai na casa, ela transmite segurança. Quando o pai está em casa, os filhos não têm medo de estar em casa. Mas se eles estão sozinhos, qualquer barulho diferente já é estranho. É ou não é assim? A presença de Jesus transmitia segurança aos discípulos. Porque eles são testemunhas do poder que há em Jesus, dos seus feitos milagrosos. É o mesmo Jesus que curou leprosos, é o mesmo Jesus que fez o cego enxergar, é o mesmo Jesus que andou por cima das águas, é o mesmo Jesus. E agora estão orando com Jesus no Getsêmani e vêm os soldados e prendem Jesus. Quando Jesus é levado preso, eles são tomados de inseguranças e incertezas. Por quê? Porque o seu mestre, a sua referência, acaba de ser preso. Desde o começo do ministério de Jesus, era tudo que os seus inimigos queriam. Argumentos para poderem prender Jesus. Julgar Jesus em um julgamento ilegal. Para poderem condenarem Jesus à morte. Porque Jesus é uma ameaça. Amém? Jesus é uma ameaça para todo o sistema fajuto. Todo o sistema corrupto. Jesus é uma ameaça para muita igreja, irmãos. Jesus é uma ameaça para muitos pastores. Tem muitos que torcem que Jesus nunca apareça lá. Porque se Jesus aparecer em algumas igrejas, às vezes até na nossa vida, ele pode causar um estrago. Amém?
Então, os discípulos são tomados desse sentimento. Os amigos de Jesus sentem tristeza e pesar. Porque além dos discípulos, Jesus tinha amigos, Jesus tinha parentes, Jesus tinha pessoas que lhe seguiam e lhe amavam. Os inimigos de Jesus são tomados de alegria, euforia, escárnio, sabe? Deboche. Porque aquele que era uma ameaça para os ensinos ilegais, imorais, para as suas práticas fora da direção de Deus, aquele que era uma ameaça, ele acaba agora de ser preso. E agora, aparentemente, eles têm o domínio sobre Jesus. Entende isso? Agora não tem o que fazer, eles colocaram a mão nele. Prenderam ele. Provas vão ser levantadas contra ele, argumentos vão ser levantados, pessoas vão ser contratadas para trazerem depoimentos falsos contra Jesus. Porque eles precisam de argumentos para poderem prender Jesus. E aí Jesus passa por todo este processo de acusação, de açoites, até chegar à cruz, até chegar ao Calvário. Quando Jesus chega no Calvário, sobre ele, algumas coisas acontecem. Sobre Jesus está o peso do pecado. A gente precisa entender, irmãos, que a morte de Jesus o que matou Jesus, na verdade, não foram os açoites, não foram os espinhos, não foram os cravos, nem a cruz. O que matou Jesus foi os nossos pecados. Amém? Porque o que leva a Jesus a esta condição de estar na cruz é o meu pecado, é o seu pecado. As pessoas vivem muitas vezes e a gente age e reage, né? Como se aquilo que a gente faz não tivesse consequência, não tivesse um preço, não tivesse um peso. Como se aquilo que a gente faz fosse banal. Ninguém está vendo, ninguém sabe, não dá nada. Mas entenda que sobre Jesus, sobre ele estava o peso do pecado. O peso do pecado, irmãos, ele é devastador. Antes da nossa mente, sabe, ser cauterizada muitas vezes, porque às vezes a pessoa está fazendo e a sua consciência já não pesa mais. Mas antes da mente cauterizada, do coração extremamente endurecido, nós sentimos muitas vezes este peso, o peso da culpa. Aquela culpa que vai esmagando o nosso coração, esmagando a alma. Aquela dor, sabe, no íntimo. Não porque está tudo errado externamente, mas porque lá dentro a gente sabe que está tudo errado. Quantas vezes a gente faz algumas coisas que, após terminar aquilo que você fez, o ato que você sabe que era errado, vem o peso da consciência e aí você diz, por que eu fiz isso? Por que de novo eu caí nessa? Por que eu não suportei um pouco mais? Por que eu não aguentei um pouco mais? Por que eu não resisti um pouco mais à tentação? Sabe esse sentimento que muitas vezes vem? De novo, e aí nós chegamos a uma conclusão. Aí a gente nós olhamos para a palavra de Deus, para a santidade da palavra de Deus, para a pureza da palavra de Deus, a gente olha para a nossa vida e a gente diz, meu Deus, como é que eu posso ser assim? E aí nós chegamos a uma conclusão clara a nosso respeito, que nós somos muito ruins. E a gente chega à conclusão que Paulo chega a seu respeito e ele diz, dos pecadores eu sou o pior. Eu sou o principal. E aí olhamos, às vezes, a ideia
que as pessoas, ou o conceito, ou o preconceito que as pessoas têm a nosso respeito. E o pior não é quando ela tem um conceito ruim a seu respeito, é quando ela tem um conceito muito bom e você diz, eu não sou nada disso que as pessoas pensam que eu sou. Porque eu me conheço. Este peso do pecado, este sentimento de culpa, ele caiu tão forte sobre Judas. E sobre ele não teve a chance, ou ele não teve a disposição para o arrependimento. Porque o peso do pecado levou ele ao remorso. Que é diferente do arrependimento, é uma sensação de culpa, que a pessoa não consegue viver com esta sensação. E alguns chegam ao ponto que Judas chegou. Judas se suicidou. Ele se matou porque ele olhou para aquilo que ele fez. Ele olhou para a chance que ele teve, para a oportunidade que ele teve. E ele chega à conclusão, como eu pude? E este peso caiu sobre ele. Porque ele olhou para ele olhou para as suas condições. E ele não conseguiu suportar este peso. Porque o peso do pecado, irmãos, ele nos leva à morte. Talvez aqui eu esteja falando com algumas pessoas que estão desse jeito, sobrecarregadas. Sensação de culpa. Sensação de impureza. Sabe que não presta. Sabe que é podre. A Bíblia diz que nós vamos ver que todo este peso, e não é o peso de um. Imagina, porque se o peso do seu pecado ele é difícil para você, mas sobre ele estava a culpa de quem? De todos nós. Vamos voltar um pouquinho na Escritura, lá em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Vamos ler do versículo 1 que diz assim: quem deu crédito à nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Isso aqui está fazendo menção de Jesus, né? Exatamente no cenário que nós estamos descrevendo na cruz. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, o que diz aí? A iniquidade de quem? De todos nós. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O justo paga pelo pecador. O inocente paga pelo culpado. E a sentença para este crime é a morte. Então ele morre em lugar, levando sobre si a culpa, o peso dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas culpas. E uma coisa que é verdade, irmãos,
nós somos culpados. Amém? Nós somos culpados. Não há inocente. Nunca fomos inocentes. Somos culpados. Sempre fomos culpados. Mas Ele morreu para pagar a nossa dívida. A morte. Quando se fala de morte para algumas pessoas, né? Tem gente que nem gosta de falar sobre morte. Ai, credo, né? Usa os seus jargões, né? Está amarrado. Como se nunca fosse morrer. Eu não gosto desse assunto, não fala de morte. Por quê? Porque a morte para nós, humanamente falando, ela significa o fim. Terminou um ciclo. Quando a gente se lembra de pessoas que amamos, que morreram, fica a saudade, é ou não é? A saudade, o vazio, a lacuna. Porque dizer que morreu, irmãos, é dizer que não existe mais. A morte, ela silencia. A gente nunca mais ouve a voz de quem a gente amava. Nunca mais a gente vai ver as suas expressões. Todos nós, você tem pessoas que você amou, né? E ama no seu coração, mas que não existem mais. A gente lembra de algumas expressões, de algumas palavras, de algumas coisas, e isso mexe com o nosso coração, porque não estão mais aqui. A morte é isso. A morte, para o ser humano, é o fim. Terminou. Jesus, ele vai para a cruz. E depois de algum tempo na cruz, ele diz que está tudo consumado, tudo está feito. O que tinha que ser feito, foi feito. Nada ficou pendente na obra da cruz. Porque a morte expiatória de Jesus, ela é suficiente para perdoar os nossos pecados. Amém? Porém, no terceiro dia, depois dos discípulos silenciarem, depois dos inimigos comemorarem, depois da ameaça ter se calado, nós chegamos no texto que nós lemos. 3 mulheres vão ao sepulcro para fazer aquilo que de costume. E elas vão até o sepulcro de Jesus, aonde o seu corpo tinha sido colocado. E quando elas chegam no sepulcro, não tem ninguém lá. O sepulcro está vazio. E o anjo anuncia que aquele que ele não estava ali no lugar dos mortos, mas que ele tinha ressuscitado. E que logo iria encontrar tanto ela como os discípulos. E aí uma coisa acontece, irmãos, porque a ressurreição de Jesus, ela muda tudo. Amém? Eu vou pedir para você repetir, né? Não é muito nosso feitio, né? Mas eu vou dizer para você, diga assim: a ressurreição de Jesus muda tudo para sempre. A ressurreição de Jesus, ela muda tudo para sempre. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ela já tinha sido profetizada há muitos anos. Tanto a sua morte como preço pelo pecado da humanidade, a sua ressurreição, eram coisas fundamentais, essenciais para o Evangelho. Paulo diz: se ele não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Se Jesus Cristo não ressuscitou, você está aqui perdendo seu tempo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não existe Evangelho. Se Jesus Cristo ressuscitou, não existe vida eterna. Ele é o primeiro. Ele é o único. Agora, nele, todos podem ressuscitar. Amém? Agora, irmãos, quando Jesus ressuscita, além de todo o efeito espiritual,
além de todo efeito eterno, algumas coisas começam a acontecer já no dia a dia. Imagina só que alguns discípulos já estão indo embora, começaram a se dispersar, outros já tinham ido embora. Quando Jesus é preso, alguns dão no pé, irmãos. Sabe, é aquele senso de autopreservação, não é? Sobrevivência. Eu estou contigo, deu comigo, mas aí eu vi que o meu campeão foi preso, e ele vai ser morto, eu vou embora. Não é assim? Essa é a reação natural. Essa é a reação humana. Alguns já tinham ido embora, outros já tinham voltado a fazer as suas atividades. Alguns estavam chorando, os discípulos, você vai olhar a história dos discípulos que estão voltando para Emaús. Estão dizendo, olha, nós até achava que era ele que deveria ser, né, o Cristo e tal, mas hoje já é o terceiro dia e a gente não viu nada. Mas quando eles ouvem a notícia que Jesus ressuscitou, estes mesmos discípulos que estão indo embora, os outros que agora foram chamados pelas mulheres para se reunirem na Galileia, onde Jesus disse que chegaria, e quando eles agora têm o contato com Jesus, irmãos, tudo muda, além de todo o contexto da eternidade, mas tudo muda dentro deles. Amém? Porque agora a presença de Jesus renova neles o quê? O quê? A coragem. A presença deles renova a esperança, porque eles tinham visto que Jesus tinha morrido. Mas agora Jesus não vence apenas os seus inimigos nos argumentos, não. Ele não vence apenas nos relatos históricos. Jesus não vence apenas com a sua palavra. Jesus agora, ele vence o seu maior inimigo, que é o inimigo comum de toda a humanidade, que não são líderes, não são governos. O inimigo comum é a morte. Ele vence a morte, e a morte agora não tem poder sobre ele. Aquilo que termina, aquilo que para nós é o fim, para Jesus foi apenas uma passagem. Ele passou pela morte, mas não ficou morto. Amém? A igreja se reúne aqui, nós estamos aqui porque nós estamos na presença do Cristo ressurreto. É isso que a igreja tem que comemorar na Páscoa, sabe? Não são outras coisas que a gente sabe, né? Todo mundo sabe que não é o coelhinho, não é o vinho da Páscoa, não tem nada a ver. Apenas comércio, e é bom. Ai, pastor, se o senhor lhe der um chocolate, o senhor não aceita? Aceito. Né? Mas você não vai esquecer de Jesus? Claro que não. Né? O meu chocolate agradecendo, obrigado, Senhor. Né? Mas não tem nada a ver com esta data. Não tem nada a ver, o que tem a ver é que nós servimos ao Cristo, que não está preso no sepulcro. A morte de Cristo não foi o fim, irmãos. A morte de Cristo foi uma passagem para o começo da igreja, para o começo da nossa história eterna em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus, ela traz crédito. A pregação do Evangelho, ela renova a esperança. E Jesus morreu e ressuscitou, sabe para quê? João capítulo 3, versículo 16. Para que todo aquele que nele crê. Quem completa para mim? É isso aí. Sei que, né, mesmo sussurrando, você disse certo. Não pereça, mas tenha em Cristo Jesus a vida eterna. Irmãos, essa é a esperança da igreja. A ressurreição de Cristo renova a nossa esperança. Saber que Jesus está vivo nos enche de coragem. Aí agora os mesmos que tinham fugido, que tinham escondido, eles voltam. E eles recebem uma ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque quando Jesus é preso, irmãos, terminou, vou pregar o quê?
Falar sobre quem? Que evangelho? Que Cristo, se Ele morreu. Mas quando Jesus volta, quando Ele ressuscita, agora Ele encoraja os seus discípulos, dizem, aguardem, porque eu vou derramar sobre vocês uma capacitação, para que vocês tenham condições de pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo. E agora, aquilo que assustou os discípulos, que foi a perseguição, que foi a morte de Jesus, agora isso encoraja os discípulos, porque eles têm uma convicção, ainda que a gente morra, por causa do evangelho, aleluia, em Cristo nós ressuscitaremos, porque a morte não venceu o nosso Senhor, aleluia. A morte de Jesus e a sua ressurreição, ela nos deixa claro que vale a pena pregar o evangelho, vale a pena anunciar a salvação em qualquer ambiente, irmãos do mundo, ainda que o ambiente seja hostil e queiram matar você, e hoje tem muitos crentes morrendo por causa do evangelho. Hoje, em alguns lugares do mundo, tem cristãos sendo decapitados, afogados, violentados. O que leva essas pessoas a pregar o evangelho? É o Cristo ressurreto. Aleluia. Que nestas horas, este Cristo ressurreto, Ele nos capacita de uma coragem que não vem do homem, ela vem dele, vem do seu Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que capacita a pregar o evangelho, Jerusalém, Judeia, Samaria e qualquer lugar do mundo. É o Espírito Santo de Deus. Amados, entenda que Jesus Cristo, esse Jesus que nós pregamos aqui, Ele está vivo. Amém? Amém? Talvez muitas coisas tragam medo para você, tragam insegurança, mas eu quero te dar uma notícia de coragem nesta noite. Jesus Cristo está vivo. E eu quero dar uma notícia mais profunda ainda. Ele está aqui. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero dizer outra notícia. Tem várias notícias hoje para dar. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, sabe o peso do pecado, aquele sentimento de culpa? Ele leva sobre si, para que você possa andar leve, sem culpa. Não aquela culpa dizendo, eu não fiz nada. Não, não é isso. Você sabe o que fez. Mas a culpa em saber que Ele me absorveu diante do Pai. Não é que eu seja inocente. Amém? Mas eu fui justificado. A sentença foi paga. Ninguém pode pagar pelo mesmo crime. Mais de uma vez, sabia? É isso, né? Diz a lei. Uma vez que a sentença foi cumprida, você não responde mais por aquela ação. Amém? Diante de Deus, se você estiver em Cristo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Tá aí a minha culpa, pastor, o que eu faço com ela? Irmão, Jesus levou sobre si. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para ter esse alívio? Aí nós vamos lá para Mateus capítulo 11, 28, né? Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sabe, este peso. Eu não aguento mais essa vida, não aguento mais, nem me aguento mais. Não sei se você já se sentiu assim, mas teve vezes que nem eu me aturava mais, sabe? A gente se decepciona com a gente mesmo, né? Eis vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Do que Jesus nos alivia, irmãos? Deste peso da culpa que acompanha o homem até o dia da morte. Quantas pessoas morrem pesadas
culpadas. Tem gente que deixa para o último dia, para o último segundo de vida, chama fulano, chama Beltrano, eu quero confessar umas coisas aqui. E aí ele quer pedir perdão para todo mundo, ele quer ajeitar todo mundo no que não fez a vida inteira. Chama o pastor para orar por mim, chama o padre para fazer uma reza, chama alguém para fazer alguma coisa. Eu preciso morrer sem este peso. Irmãos, Jesus está vivo. Está aqui hoje. E você pode hoje chegar diante dele e confessar os seus pecados. E é uma garantia de que os seus pecados serão perdoados. E você nunca mais, entenda, irmãos, vai ter que pagar por eles. Desde que você esteja em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele não faz a vontade da carne. Ele anda em espírito. E a Bíblia diz que quando andamos em espírito, nós não satisfazemos as concupiscências da carne. Amém? Então, nessa noite, queridos, eu quero convidar você a se voltar por Cristo ressurreto. O Jesus vivo que ama você e que morreu em seu lugar. Mas entenda, irmãos, qual a visão que você tem de Jesus? Imagine Jesus agora. Talvez alguém veja aquela cena da cruz, né? Cristo ressurreto, a visão ideal é a visão que João viu. Os seus olhos são como chamas de fogo, né? Seus pés são como latão reluzente. Ele começa a descrever a excelência do que ele vê. Ele diz que na sua boca tem uma espada afiada. E que na sua coxa está escrito o quê? Rei dos Reis. Isso para mim é demais, irmãos. Rei dos Reis. Você sabe o que é ser rei, irmãos? O mundo inteiro, a história da humanidade, ela conta de reis, de impérios. Pessoas que tentaram dominar nações e povos. Para ter esse prazer de dizer, eu sou, eu mando. Mas ninguém é. Só Jesus Cristo é Rei dos Reis. Todo governo, toda autoridade terrena, ela está sujeita ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Os homens sempre tentaram dominar pessoas, a gente tenta isso, né? Ser Senhor sobre alguém. Mas Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre todos os senhores. Ainda aqueles que não querem, aqueles que não desejam, aqueles que o rejeitam. A Bíblia diz que um dia, todo joelho vai se dobrar. Todo, sem exceção, irmãos. Todo joelho vai se dobrar. Todo. Eu não me dobro diante de ninguém. Tem gente que fala isso, né? Todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então convido você a fazer isso hoje. Não espere esse dia chegar. Se renda, se dobre diante do Senhor hoje. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quero perguntar aqui nessa noite, tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? O que quer entregar minha vida a Jesus? Irmãos, entenda primeiro. Foi Deus que nos escolheu. Amém? Nos chamou à salvação. Mas talvez você não tenha entendido isso, por vários motivos. Por que Cristo ressuscitou? Para você viver. Você não ficar preso nos seus pecados, você ser livre. Se você quer confessar a Cristo nessa noite, declarar que Ele é o teu Senhor e que Ele é teu Salvador,
Bíblia diz que se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas é preciso que se confesse com os lábios e que se creia no coração. Eu quero perguntar, quantos creem que Jesus Cristo morreu em seu lugar e perdoou seus pecados? Eu queria que você fizesse um gesto público, levantando a sua mão aí onde você está. Fica com a tua mão erguida, irmãos. Parece uma coisa tão simples, né? Mas isso é uma derrota, irmãos. Sabe, no sistema humano e maligno. Porque aqueles que creem confessam publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero que você diga assim comigo: Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador, mas eu creio que o preço do meu pecado foi pago por Jesus Cristo, quando morreu por mim na cruz do Calvário. Senhor, e eu declaro que Jesus Cristo, só Jesus Cristo, é o meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá
Cantamos aleluia, cantamos, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado ressuscitou. Aleluia. Ora ao Senhor neste momento, irmãos. Engrandeça ao Senhor. Louve ao Senhor porque os teus pecados foram perdoados, porque Ele venceu a morte. Aleluias. Porque Ele deu direito àquele que nele crê da vida eterna. O caminho é Jesus. Não existe outro caminho. O peso do pecado só Jesus Cristo pôde levar. Só Ele pôde tirar de sobre nós. Só Jesus. Só Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nesta noite, Pai. Obrigado, Pai, pelo Filho. Obrigado pelo Cristo que se entregou por nós. Obrigado porque Ele ressuscitou no nosso lugar. Morreu e ressuscitou para que através dele, Senhor, nós pudéssemos ter vida eterna. Senhor amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Senhor, no mundo de bilhões de pessoas, nós podemos fazer parte da igreja, parte dos escolhidos, aqueles que o Senhor chamou, não porque éramos alguma coisa, mas pelo contrário, o Senhor escolheu as coisas que não são, as coisas visas, desprezíveis deste mundo, para pôr em confusão aquelas que são, para reduzir a nada aquelas que são. Então, Senhor, estamos aqui não porque somos, mas porque o Senhor é. Não porque temos, mas porque o Senhor tem. Não porque podemos, mas porque o Senhor pode. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela paz que vem do Senhor. Eu oro nesta noite, Senhor Jesus querido, por cada vida que está aqui neste lugar, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, lutando, Senhor, sem paz. Deus, vivendo sem o amor nos seus corações, vivendo longe da Tua presença, Senhor, luta após luta, Senhor, derrota após derrota, Senhor Jesus. E quem sabe, Senhor, o Senhor conhece os corações, mas quem sabe tem pessoas aqui com desespero do peso do pecado, Senhor. Que haja alívio nesta noite, Senhor, para aqueles que estão em Ti, para aqueles que têm se chegado a Ti, Senhor, que haja
Senhor Jesus, que do libertação nesta noite, para aqueles que estão presos nas cadeias, Senhor Jesus, aqueles que estão presos, meu Deus, nas correntes do pecado, aqueles que não conseguem vencer a sua carne, Senhor, que na verdade somos todos nós, porque não conseguimos vencer a nossa carne, mas o Senhor venceu o pecado. Queremos estar em Ti, Senhor. Atrai, Senhor, os corações à Tua presença. Senhor Jesus, quantos corações aqui nesta noite, Deus, quantas vidas que nunca, Senhor, foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nunca, Senhor, tiveram um encontro, uma experiência com o Senhor. Eu quero pedir nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar em seus corações, convencendo da sua real condição diante do Senhor. Quebranta os corações neste lugar, Senhor. Quebranta os corações, Senhor, neste lugar. Aviva a Tua obra. Aviva, Senhor Jesus, o Teu povo, Senhor Jesus. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles, Senhor Jesus, que conscientemente estão presos no pecado, mas que, Senhor, não tem, Senhor, a mínima disposição ao arrependimento. Ah, Senhor, nesta noite eu te peço, quebranta os corações, Deus. É o Senhor que tem o poder de quebrantar os corações, de endurecer os corações. O Senhor endureceu o coração de Faraó, mas também o amoleceu quando o Senhor quis. O Senhor tem o controle de tudo. Deus, por Tua misericórdia, Senhor, que haja arrependimento nesta noite, Deus. Que haja confissão de pecados aqui neste lugar, Deus, e abandono, Senhor Jesus, do pecado, para que, Senhor Jesus, haja salvação para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, Senhor, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Só Tu és, Deus. Só Tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Bendito é o nome do nosso Deus. Não esqueça disso. Jesus está vivo. E aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá. Quando isso é uma verdade em nós, irmãos, não é que a gente queira morrer, sabe? Mas a gente fica desejando que o Senhor venha de uma vez, não é? Esse mundo é tão mau. A gente valoriza tantas coisas daqui, mas isso aqui é tão ruim, irmãos, tão... Por que o mundo é mau? Porque a gente está nele, né? Mas é tanto jogo, é tanto egoísmo, é tanta dureza, é tanta falsidade. Mas no nosso lar, o lar que Jesus Cristo conquistou para nós, é diferente. A gente pode dizer, na minha casa não é assim. Não na minha casa terrena, mas na minha morada celestial. Não é assim. É para lá que eu quero ir. Amém? Deseja a eternidade. Deseja a eternidade. Deseja estar com Jesus. Sonhe com isso, irmãos. Deseja o céu. É lá o nosso lar. Ah, que o Senhor enche o nosso coração de saudade do céu. Essa saudade que só o Espírito Santo pode trazer, sabe? Da gente suspirar pelo céu e dizer, Senhor, quando vai ser o dia? Quando vai ser o dia, Senhor? Não quero ficar aqui, irmãos. O apóstolo Paulo diz, gente, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir para lá com Ele. Que seja o desejo da igreja. Que seja o nosso foco, que seja o nosso motivo de adoração, de servir a Deus, de buscar a santificação, a eternidade. Não porque tem muitas pessoas que a gente crê, né? A gente cantava um louvor, lá verei meu Pai, né? Que bom. Mas é porque lá eu vou ver Jesus. Lá eu vou ver Jesus. Lá eu vou ver Jesus. É tudo. Glória a Deus.
Deus abençoe você. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.